Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Chinelada Sistêmica, aquele que não passa a mão na cabeça, mas é o seguinte, hoje eu tenho super mega power para trazer para cá. Esse cara, ele é nada mais, nada menos do que diretor executivo do BNI. Outra coisa, ele tem mais de 10.000 horas de treinamentos corporativos e comportamentais. E eu tô tendo, assim, a grata satisfação de receber aqui Mário querido. Pois é, né? Eu falo que essa estrada do autoconhecimento ela é muito estreita, porque eu já queria ter encontrado a Simone um pouquinho antes, porque eu também já ouvi falar muito dela. E aqui estou, né? Eu falo que é muito forte aquilo que tem que acontecer. A gente não forçou e a gente só encontrou, assim como na vida, assim como talvez algumas chineladas, né, É, Simone? porque eu vejo, assim, que muitas vezes a gente planeja, né, a gente tem um planejamento, né, da vida, né, da carreira, e aí você fala assim: "Poxa, eu me perdi no meio do caminho". Será que você se perdeu ou você se achou, né? Então, ou seja, quantas pessoas passaram por você que tinham conexões comigo? Muitas. Exato. Né, e de repente uma que veio do nada falou assim: "Espera aí, você precisa conhecer alguém". Eu falei: "Mas quem, né?". E quando eu vi era o Mário Quirino ali, eu falei: "Poxa vida, eu sou fã dele, e agora?". E é vice-versa. Quando a gente encontrou esse final de semana, foi tudo rápido, né? Foi sábado e segunda-feira nós estamos aqui já conversando, aliás, terça, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente tirou a foto no Instagram, várias pessoas comentaram: Nossa, você tinha que conhecer ela e que bom que vocês encontraram, né? Então, aquilo que é para ser tem muita força. Eu vejo muitas pessoas forçando as coisas, sabe? Querendo fazer. Hoje o mundo está muito ansioso, as pessoas não querem esperar, e eu falo, tá aqui a gente, e agora a gente vai, sei lá, disparar algumas chineladas, né, Simone? Uma coisa que me chamou muita atenção, nas suas falas, é essa questão de não passar a mão na cabeça, né, de ser muito realista, e eu tenho muito disso, que é aquela coisa assim, ó, o que tem que ser dito, o que é certo é, e muita gente fala assim: "Poxa, Simone, a própria Chinelada Sistêmica, que é o podcast, surgiu exatamente de muitos mentorandos meus falar assim: 'Lá vem a chinelada'". Lá em Salvador eles ainda dizem assim: "Lá vem a voadora", né, porque você vai soltar alguma coisa, você não amansa, não passa a mão na cabeça, você é muito diretiva. Agora, o que que eu aprendi com tudo isso? E aí é uma pergunta que eu tenho para você nesse sentido. O fato de eu ser muito diretiva, às vezes, afasta muitas pessoas. Por mais que elas me admirem, elas me colocam um pouco distante. E eu tenho que fazer vários exercícios comigo mesmo sobre a minha comunicação, inclusive paisagem, Uhum. Mona Lisa, É. né? E aí, como é que é com o Mário, assim? Agora é a hora, assim, de quero saber se todo aprendizado tem hora que você tem que se colocar em xeque ali. Tem sim. Assim, eu acho que eu tô em transição, sabe? Eu sou uma metamorfose. Eu sempre fui muito polido para falar, muito cheio de dedos, e E hoje eu tô um pouquinho mais direto, sabe? As pessoas eram muito diretos, aí acabam fazendo PNL para ficar um pouquinho mais assertivo, e eu tô num caminho um pouco contrário. Enfim, porque se chega depois dos 40 anos, Simone, você não, eu acho que, não sei, pelo menos está acontecendo comigo, você não quer agradar 100% das pessoas, você não quer aceitar qualquer tipo de convite, e aí você quer falar aquilo que você pensa e para mim, eu não preciso concordar com todo mundo. Então é um pouco libertador, sabe? Então eu sempre falo assim, quando tem que falar alguma coisa importante, eu falo, ó, coloca amor nas minhas palavras, né? Mas eu preciso ser honesto com você. E se você me permitir, eu quero falar o meu ponto de vista, que é só um ponto, que não quer dizer que seja verdade. E aí eu mando a chinelada. Também tenho isso veio para mim através do coaching, veio também da PNL. Eu confesso que eu mudei bastante, né. Às vezes eu converso com algumas pessoas, recentemente uma pessoa ela disse assim: "Você mudou". Eu falei: "Ah, estou em estado o quê? Búdico agora?". Ela falou: "Não, você mudou. Antes você era muito mais dura com as suas palavras". Olha, E aí eu disse a ela: "Eu acredito que a sabedoria, com o tempo, a gente vai aprendendo a muito mais exercitar aquelas leis que são herméticas mesmo, né, saber calar, falar e agir na hora certa". uhum, E eu trouxe isso muito para mim. Claro que o autoconhecimento ajuda. exato.
Ajuda muito. Eu acredito que eu mudei bastante. Eu estava falando, a Simone participou de um curso de Enneagrama comigo, e uma das coisas da personalidade, que é a minha personalidade, é a mentira, né? Assim, é difícil eu poder falar isso agora, você fala, nossa, o Mário é mentiroso. Nós somos, né? Convenhamos. Se tem alguém que você não gosta, que pergunta assim, você gosta de mim? Você vai falar, gosto, né? Então, antes eu falaria isso, não, eu gosto de você, coisa e tal. Quando eu comecei a ver que isso fazia parte da minha personalidade, onde eu queria criar uma imagem para para que as pessoas me aceitassem, e para isso eu mentia, eu não era 100% verdadeiro, quando você começa a caminhar ou debruçar por essa personalidade que tem a ver com rejeição. Então, assim, eu senti que eu fui rejeitado pela minha mãe. Então, a partir disso, eu Faz tudo queria. para ser aceito. Exato, tudo para ser aceito, inclusive querer ser bonzinho, querendo ser agradável, né? Meu avô sempre falava para mim, e depois que eu fui entender isso, você tem que ser bom, porque se você for bom, eles te comem. Então, tudo em excesso faz mal, inclusive ser bonzinho demais. Então, ser verdadeiro demais é muito ruim, se você mentir também é muito ruim. E aí você vai fazendo uma análise de como eu posso ser um pouco mais assertivo e um pouco mais verdadeiro. Então, quando você começa a se aproximar da sua verdade, você tem mais segurança para falar, não gosto de você, cara, mas, enfim, isso não quer dizer XYZ, mas eu te respeito muito. E igual você tem um padre aqui, Padre Léo, ele falava assim, ó, com pais e mães, porque às vezes pai e mães gosta mais de um filho do que do outro. E as pessoas falam, não, eu gosto Entender, igual. né? Não sei o quê. Não. Você não gosta igual. Você ama os filhos iguais. Tanto é verdade, tiver que escolher um, vive um, morre, você não consegue Pode escolher. escolher. Porque você ama. Mas o gostar tem a ver do gostare, paladare, né? Do latim. Apreciar. Então, apreciar. Então, tem filhos que você aprecia mais, porque a personalidade bate mais, a afinidade bate mais. Tem um filho que é mais carinhoso, e é claro, e você vai ter uma afinidade um pouquinho melhor. Mas você ama mais. Então, hoje, eu falo que eu consigo ser um pouquinho mais verdadeiro, né? Não sou 100% verdadeiro, porque eu sou educado. Sim. Imagina, né? Eu já fui sem educação, viu? Já foi 100% verdadeiro? Eu era uma coisa assim, Então, poxa, Mário, eu não vou com a sua cara, o que você tá fazendo aqui? não pode, também não E aí pode. eu falei, gente, E aí eu fui sendo um pouco mais verdadeiro e talvez você foi sendo um pouquinho mais educado. Olha pra você ver, a gente ir crescendo caminhos totalmente porque às diferentes. vezes as pessoas chegavam na minha casa, na minha mãe, e falavam assim, eu falava assim, o que você tá fazendo aqui, se eu não vou com a tua cara? Tu fala mal de todo mundo, por que você tá aqui? É, E ela falava, menina, se comporta, exato. seja mais regrada e educada. Então, quando eu vejo isso ao longo da minha jornada no autoconhecimento, no desenvolvimento, né? Uhum. Eu digo assim, como é que eu posso falar a mesma coisa sem que eu tenha um tom agressivo, né? Então aí a gente aprende a dar e receber feedback, se posicionar. Então eu acredito que com o meu desenvolvimento, e é uma das coisas que eu ensino muito, é o meu lugar. Uhum. Eu não saio do meu lugar Isso é hoje. libertador. Esse é o meu lugar, se eu não estiver no meu lugar, eu vou estar no lugar de quem? Uhum. E eu digo mais, assim, que eu me policio muito, não sei você, até de não me ocupar do lugar que são dos meus antepassados. Uhum. Porque sistemicamente, às vezes, eu estou agindo talvez como meu avô agiria, minha avó, minha mãe, e aí eu digo: "Não, esse é o meu lugar, e é desse lugar aqui eu faço alguma coisa diferente honrando, não preciso fazer igual", Exato. né. Quando você começa a ter a consciência sistêmica, e para mim a constelação foi um dos maiores processos internos que eu fiz, e não é todo mundo que consegue interpretar esses movimentos e ter força de se posicionar com esse movimento. Por isso que eu falo que é importante não só a constelação, mas também a PNL, assim como o Enneagrama, assim como, enfim, desenvolver a parte espiritual. As igrejas, algumas fazem isso muito bem. Você tem que ver o ser humano como um todo. Mas quando você sabe o seu lugar, quando você conhece a sua personalidade e quando você tem uma consciência neuronal para fazer alguns movimentos, né, eu acho que a probabilidade da pessoa ter êxito e conseguir não somente promover, mas manter a mudança é muito grande. E estar no seu lugar é gigante, né? A primeira vez quando eu tive consciência da constelação,
eu vi que eu era casado com a minha mãe. Meu pai separou Você tomou todas as dores. Você ia casar com quem, cara? Pois é, então, eu tinha casado. E aí, assim, olha que engraçado, né? Filhinho da mamãe. Eu era filhinho da mamãe, eu estava casado com ela, meu pai separou em 98 da minha mãe, e aí eu assumi o papel de marido ali inconscientemente, tá, gente? Pelo amor de Deus, tudo Inconsciente. inconscientemente. E aí, a minha mãe também, a postura que eu era de marido dela. Quando eu casei, eu criticava muito a minha esposa. Porque não E era igual a minha mãe. porque não era porque igual a minha mãe, é porque eu tratava ela como filho. Quem que você fica? Não pode. Faz isso. Aí você tá errado. E tá. É com o filho, que você fica corrigindo. E eu fazia isso com a minha esposa. Chegar um momento, minha esposa fala, gente, não, peraí, ué. Vou ter que arrumar um namorado. Vou ter que arrumar um namorado, porque esse cara é meu pai. Não vai fazer. Quando eu entendi isso, eu falei, opa, peraí. O interessante é que a gente entra nas dinâmicas e não percebe. Não É só na percebe. família, eu digo sempre assim, às vezes a gente acha que constelação familiar, organizacional, né, ou familiar não vai para as organizações e vai para todas as relações. É só um Perfeito. campo diferente Todo de líder tem atuação. que saber sobre constelação. Qualquer pessoa que vai dirigir uma empresa tem que saber de precedência, tem que saber de equilíbrio, tem que saber onde que é o seu lugar, tem que respeitar quem veio antes, porque senão tem pessoas que estão esgotadas, sabe, Simone? Então, assim, as pessoas são workaholic, não tem tempo para família, não tem tempo para saúde, não tem tempo para direito para o trabalho, e ela vai atropelando as coisas, sabe? Assim como o Mato Grosso sei lá, 30, 40 anos atrás, pra você abrir uma terra, você tinha que botar aquelas correntes, você tinha que Sim. tacar fogo, você tinha que fazer tudo no braço demais. Hoje você tem tecnologia, você pega aquelas colheitadeiras, plantadeiras que fazem com ar-condicionado, tem umas agora que são até por inteligência artificial, controle, né, por GPS, e assim, a vida é para ficar mais fácil. Quer dizer, se você tá num momento difícil na sua vida, ok, todos nós passamos, mas depois 10 anos da sua empresa tá difícil, daqui 20 anos a sua empresa tá difícil, você tem que olhar o que você tá fazendo Você errado. está contra o fluxo de alguma coisa aí, que Contra você o tem que fluxo. rever alguns pontos, né? E sistemicamente você tem muita explicação, você tem que, né, aprender, você tem que ter uma mentora, um mentor para poder ajudar pessoas que já passaram por aquilo, para falar, olha, você está batendo a cabeça aqui, faz assim que vai ser melhor. Numa conversa que eu tive com o Tim na época, o Tim Gower, eu disse a ele assim: tudo bem, a gente sai de A para B, legal. Por que nem todo mundo chega? Me explica, por que nem todo mundo? Se é um método extremamente assertivo e você vai sair de A para B, se você executar, por que as pessoas não chegam? E ele parou, olhou, falou assim: qual movimento você quer fazer? E ele não falava de movimento sistêmico. E aí eu disse a ele: eu penso que enquanto as pessoas não reconhecerem o que está atrás, antes desse momento presente, não tem futuro. Porque ela vai estar olhando lá para trás. Então, consequentemente, ela vai repetir os padrões do presente. Então, quando você traz a PNL, o coaching, eu penso que não existe uma receita pronta. Eu bato muito nisso. A minha receita não serve para você. Exato. Ela não é o teu molde. Uhum. Você é único, as pessoas são únicas. Agora, eu posso ajustar um modelo e tomar as rédeas da minha vida. Você também vê alguma coisa nesse sentido? Ou como é que você lida com esses gurus trazendo as soluções do seu amor em 3 dias, seu 5, 10, 200 em 7, sei lá, enquanto, não vou dar nomes, mas me diga aí, como é que é isso aí dentro? Ai, meu Dá para Deus. falar a verdade ou a gente pode falar uma meia verdade? Então é muito difícil, né? Porque o problema é que eu vim da cozinha. Eu vim da cozinha, então a PNL ela foi muito distorcida, né? A PNL ela foi fragmentada em vários pedaços, né? E eles usam ela sem saber uma das coisas que a gente ensina antes de ensinar a PNL, que é a ecologia, né? Sim. Então tem muitas pessoas que fazem de forma agressiva, de forma persuasiva, de forma onde ela só vê o resultado. Manipuladora, às vezes. Então, manipuladora, né? E aí eu acho que foge um pouquinho do equilíbrio das coisas, né? Então, se você tem uma empresa, né? E vou dar o exemplo aqui, vamos pegar uma empresa aqui de Cuiabá, uma grande, vamos lá, vamos voltar de Cuiabá não, vamos colocar, por exemplo, a Apple. Então, a Apple, ela vende telefone, ela vende o AirPod, ela vende o Apple Watch, ela vende o computador, o MacBook, enfim, né? E para ela ganhar,
todo mundo ganha. Você parar para pensar, imagina a logística. Então, a Sim, sim. fábrica na China ganha, né? O A Apple revendedor. ganha o royalties, né? Sim, Da parte intelectual, né? Os engenheiros ganham, né? As empresas que para montar, imagina para montar um aparelho todo, né? Então tem o software, tem o design, tem sim, as indústrias, todo mundo, uma cadeia toda ganha para a Apple ganhar. E aí vem para o Brasil. Então o sim, Brasil ganha, porque taxa imposto. Aí tem a empresa de transporte, de navio, que também ganha. E aí depois tem a loja que vende lá no final, que ganha. Então tem a loja do site também que vende, que ganha. Então ela vende na Casas Bahia, vende na Magazine Luiza, vende todos. Então assim, para a Apple ganhar, todo mundo tem que ganhar. E você que é o cliente ganha, porque é a sim, tecnologia, ganha em sim, design, ganha em eficiência, todo mundo sai ganhando. sim, sim. Quando vamos falar aqui de Mega Sena, né? Então, Mega Sena, eles falam que é um dinheiro amaldiçoado. Não é um dinheiro amaldiçoado, é um dinheiro desequilibrado. Como assim, Sim, Mário? Para ficou um na ganhar, fatia. Todos têm que perder. todos têm que perder. Então, por isso que eles falam, esse dinheiro de bet, esse dinheiro de aposta, esse dinheiro de jogo, é um dinheiro um pouco, você tem que ter Entender as dinâmicas tem que ter a dinâmica oculta desse dinheiro, né? Então, se eu vendo uma coisa, tá? E que se você parar, por exemplo, hoje esses gurus vendem tudo via internet, coisa e tal, e a taxa de pessoas que compram e que assistem todo e gera uma insatisfação também. Exato, e a promessa ela é muito agressiva, entendeu? Então, assim, olha, eu faço o meu resultado. Então, imagina, vamos pegar aqui e vamos falar do governo do estado. E aí o Mauro Mendes vai falar assim, vai vender um curso de como você virar governador em 12 semanas. Então, assim, pô, eu fui governador e agora eu vou ensinar vocês como vocês viram governador. Na verdade, nem ele sabe como é que ele virou Porque governador. não começou em 12 semanas. Quanto Não tempo? tem, é uma janela que aconteceu, ele tinha que estar preparado, ele tinha que estar no momento certo, ele tinha que afiliar as pessoas certas. Eu estava Eu acho conversando uma bagunça isso. eu tava conversando com o Bob aqui sobre um pouquinho sobre política, mas assim, a engrenagem, ela é muito, não dá. Então você imagina o Ayrton Caselli, que foi Sim. fundador da Caselli. Ah, gente, eu vou ensinar vocês Não a começou montar hoje. uma loja de varejo em 12 passos. Então, a consciência do brasileiro ainda ela é muito infantil ainda. O brasileiro, ele tem pouca maturidade. Agora, as pessoas estão tão acostumadas com promessas que quando você não apresenta uma promessa, é como se o que você fizesse não fosse algo concreto, validado. E eu te falo porque eu fui fazer uma avaliação de uma pessoa e ela chegou para mim e falou assim: sim, mas como é que vai ser o caminho? Eu falei: eu não sei. Eu não comecei a te atender. Eu não entendi seu processo. Eu não sei em que parte você está. Eu não sei quais ferramentas eu vou usar com você. Você quer que eu te prometa o quê? Que Exato, como é que você pode prometer? Porque se você quer melhorar seu time e você não é um líder e não tem uma formação em liderança, eu vou ter que te capacitar antes. Se você tem um problema com o comunicador, porque a sua linguagem é muito mais analista, nós vamos ter que pensar como é que a gente vai abrir esse canal de comunicação. Exato. Mas aí a promessa Então, é cobrada pelo por isso. próprio consumidor. Exato. Por essa falta de maturidade, né? Que o povo, não só o brasileiro, mas o latino, né? Ele é muito. Ele é muito. A nossa cultura é muito paternalista. Por isso que há poucos tempos ainda, nós temos ainda alguns coronéis na política, né? Que prega o assistencialismo e coisa e tal. E a gente sabe que isso impacta um pouco na cultura. Então, começando com as chineladas, né? O brasileiro ainda é uma população um pouco madura, por isso que cai em muitos golpes. Sim. E às vezes esses golpes são infantis. Ai, faça isso aqui que você ganha X, e taratá. Algumas promessas e as pessoas caem. Então, e mais de 90% das pessoas compram o curso e não fazem o curso até o final. E eles sabem disso e vendem assim mesmo. Então, assim, eu não sou contra o conteúdo. Eu acho que tem conteúdos de altíssimo níveis aí, de profissionais de altíssimo níveis, entregando conteúdos maravilhosos que pode ajudar muitas pessoas a se desenvolverem, a empreenderem, a melhorar, entender um pouco de gestão, né? Aprender um pouco sobre administração, escalar negócios, enfim, equity. Tem muitas coisas legais Sabe o aí que que eles acontece? A ensinam. a educação nossa não foi preparada para isso. Por exemplo, você pega qualquer profissional na universidade, ele foi criado, por exemplo, se ele é educador.
professor. Ele foi criado para ser professor. Ele não entende que ele é um empresário da educação, não importa onde ele está vendendo. Não. Se ele é um médico, ele também não entende que ele é um empresário, Uhum. que ele está vendendo o tempo dele ali, que aquilo tem um custo. E Exato. como é que ele escala esse negócio dele, mesmo estando ali, sem ele ficar tão 100% na frente? E aí eu te pergunto, lidando com tantos empresários, quando eles chegam para o BNI, por exemplo, que você está, né, o diretor executivo, quais são as maiores dores que eles apresentam e buscas quando eles chegam dentro de uma comunidade de negócios, um ecossistema que está falando de negócios, de alavancagem mesmo? Uhum. Eu vejo muitos empresários chegando, querendo, colocando o BNI como a última tábua de salvação, sabe? Nossa, o BNI é minha esperança, eu preciso do BNI, eu preciso vender mais, a dor sempre é eu preciso vender mais, eu preciso escalar meus negócios. E ele chega lá, não é no tempo dele, né? Então, por quê? Porque dentro do BNI, as pessoas acham que o BNI vai ser talvez tipo um tigrinho, né? Eu entro aqui e todos os empresários aí são Vão obrigados comprar de mim, a comprar de você ou vender ou para você. vender. Não é. O BNI tem a nossa pedra fundamental, que é o Giver's Game. Então, o empresário pode ver quando a gente vai Explica numa aí um noite. pouco disso, porque o Explico. pessoal quer entender aí, quem está assistindo nosso podcast, porque Vou explicar o BNI, tá? Mas aí a pessoa, ela quer a pedra fundamental do BNI, né, que é a maior organização de network profissional do mundo, são mais de 350 mil empresários. Eu falo, se o BNI fosse uma cidade, lotaria a cidade. seria a segunda cidade de Mato Grosso, perderia só para Cuiabá. O BNI é um pouquinho maior que Várzea Grande, só para você ter noção, né? Várzea Grande tem 300 e poucos, 330, 320 mil habitantes. O BNI tem 360 Isso mil no Brasil empresários ou no mundo, no mundo? em 77 países, tá? No Brasil, a gente passou os 20 mil empresários, né? A gente é a terceira operação do mundo. Primeiro, Estados Unidos, segundo, Índia, terceiro, Brasil. A França era maior que o Brasil esse ano. O Brasil atropelou a França esse ano no BNI, no número de empresários. Então, o empresário, ele chega dentro do BNI para quê? Eu preciso vender mais. Hoje, o nível de concorrência está absurdo. As pessoas, o seu cliente, o seu concorrente não está mais na esquina do lado, Sim. igual farmácia, tem uma farmácia do lado, tem a Tá Drogasil não, agora. e a drogaria São Paulo. Não. Então, assim, hoje você compra remédios pela Amazon. Quer dizer, a Amazon não tem nenhuma Nenhuma loja física. loja física em Cuiabá, né? Então, hoje a concorrência, hoje a IA, numa velocidade galopante, que vai mudar tudo que a gente viu, tudo que a gente já viu nesse mundo, né? Nós temos uma crise política muito grande no Brasil, a gente está um país muito polarizado, isso é perigoso. A saúde financeira do brasileiro, o brasileiro nunca teve tão endividado, segundo os índices, então mais de sei lá, 70% da população está endividada, depois eu tenho esses dados aqui, eu posso pegar. Então todo esse cenário faz com que o empresário, ele esteja, a inflação muito... Está comendo na última década, comeu o nosso dinheiro, o nosso poder de compra diminuiu absurdamente. Você vai comprar um apartamento na planta hoje, aqui em Cuiabá, para começar o jogo, R$1 milhão, né? Então, assim, antigamente 300, 400 mil reais você comprava um bom apartamento. Hoje você já não... Então você perdeu o poder de compra. Então, competitividade, né? Você vê a inflação, você vê a economia, você vê a questão da polaridade no Brasil, a polaridade do mundo, guerras, porque a gente estava um bom tempo sem guerras e agora a gente vê alguns países entrando em guerra. Então o cenário está muito difícil e a pessoa pensa, como é que eu vou sobreviver, né? E aí tem uma coisa que é tão humana e tão antiga, que é o que é a nossa capacidade de colaborar. Então, o ser humano, ele só sobreviveu pela capacidade de conseguir colaborar. Como que a gente... Imagina como é que os nossos antepassados sobreviveram lá na África, por exemplo. Moeda de troca o tempo todo de... Exato. A gente corre mais que um búfalo, Não. a gente nada mais que um crocodilo, a gente nada mais que um hipopótamo, a gente consegue sobreviver uma picada de uma cobra, nós somos animais muito, muito frágil, né? Então, como é que a gente é mais forte que um leão?
Não consegue, a gente não corre mais com o leão. A gente só sobreviveu como espécie pela nossa inteligência e principalmente pela nossa capacidade de colaboração, É porque de se unir. uma das coisas mais importantes, né, pelo menos no pensamento sistêmico traz isso, é o nosso pertencimento, é o nosso estado de estar em grupo e em comunidade, né? Fazer parte de algo. Exato. E esse fazer parte é que fez com que a cidade surgisse, os negócios e as sociedades. Como é que nós estamos aqui falando aqui agora? Vamos lá, esse microfone quem fez, né? Então essa cadeira quem fez? Outra empresa. Esse microfone quem fez? Outra empresa. A televisão quem fez foi outra empresa, né? Então a luz quem fez foi outra empresa. A gente vai agora levar para a câmera aqui que é outra empresa. A outra câmera é de outra marca, de outra empresa. A gente vai o quê? Para a linha de internet, vai gravar. E- Que uma outra empresa, que vai chegar onde? No seu computador, no seu telefone, no seu tablet, que é de outra empresa. Então, eu trago sempre uma fala, Mari, que é a seguinte: ah, mas o empresário chega e fala assim: eu sou eu empresa. Eu disse: peraí, você não tem Não. como ser eu empresa. Para eu estar aqui, Você eu não preciso sobrevive. de luz, de A gente internet. não sobrevive. Nós estamos coligados, você precisa entender isso. Se é para nascer e para morrer, você precisa dos outros, né? Um gnu, você olha na África lá, um gnu, uma zebra, uma girafa, ela nasce, ela já sai correndo. A gente não. Nós somos os únicos. Precisa de rede de apoio. Então, a tartaruga sai do ovo, ela já sai correndo para praia e já sai nadando. Sim. Gente, se você não você fala, eu não preciso de ninguém. Você não sobreviveria sem sua mãe, sem limpar sua bunda, sem te dar mamadeira, nós somos os seres mais frágeis do O mundo. ambiente, né? O poder da ambiência, para que você. Exato. Nós somos seres dependentes, né? Nós somos seres totalmente dependentes. Eu empresa não existe, né? Então, Simone, eu vejo que o empresário, ele tá com problema de caixa, ele tá alavancado e ele precisa do network ou de estar posicionado na internet, ele precisa de ter software, ele precisa de gestão, ele precisa de administração, ele precisa de network profissional. E o Beni, ele vem com uma estratégia, uma ferramenta importantíssima de fazer com que esse empresário encontre outros empresários que está disponível e pensando nas mesmas dores e pensando em como a gente pode se ajudar a vender mais. Então, lá dentro do Beni, não existe concorrente. Então, se você entra com a cadeira de terapeuta sistêmica, não pode entrar nenhuma outra terapeuta sistêmica lá. Não pode nenhuma, só você dentro daquele grupo. Então, aquele grupo tem 20, 30, 40, 50 empresários. Você pode ter certeza que ninguém vai entrar na sua cadeira, né? Você vai ter um grupo para poder te dar assistência, para poder vender o seu serviço, a sua terapia para toda a rede deles. Só que para isso, Simone, os empresários têm que confiar em você. Os empresários precisam acreditar em você. E é por isso que eu voltando na conversa, quando a gente vai hoje numa festa, quando você vai num ambiente de network, o que o empresário faz? Ele pega o cartão de visita dele, sai distribuindo para todo mundo e fala, olha, se você me indicar aqui, eu te dou 10% de comissão, coisa e tal. E a pergunta é, o que você faz com esse cartão? E uma coisa, quando você traz isso e traz esse tipo de network, né? Eu tive a oportunidade há uns anos atrás de conhecer um grupo nos Estados Unidos e que tem aqui também, que é de netweaving. Uma nova comunidade onde não é esse network de quanto é que você ganha comigo, mas é o que eu posso oferecer a você, o que é que eu posso te ajudar. E dentro do Beni, pelo que você está me trazendo, vocês trazem primeiro uma proposta do que é que eu posso te servir para que depois você possa me entregar algo e não simplesmente toma meu cartão, engula aí, me indica. Né? Ou que não acontece, né? Porque a gente pega esse cartãozinho, a gente põe na bolsa, guarda, joga fora. Joga fora. Quantos cartões você já jogou fora de visita esse ano? Um monte. Um monte. Tá salvo seu nome no meu celular, esquece, não vai virar contato. Hoje todo mundo TDAH, todo mundo cabeça longe, enfim, chega numa festa, depois eu mesmo, falei, gente, o que é esse cartão mesmo? Não tô lembrado, né? Então, a forma que o Beni, ele funciona, ele tem a nossa pedra fundamental, que é o Giver's Game, que é o contribuir para ganhar, e é diferente, a gente quer ganhar, e às vezes nem quer contribuir, a gente já quer ganhar, já quer vender, né? E aí a gente tem uma metodologia própria, então funcionando em 77 países há 40 anos, mais de 350 mil empresários,
e uma empresa longeva que tem valores muito fortes, sistemas, só de sistema que a gente investiu nos últimos 5 anos foi mais de 12 milhões de dólares em software e aplicativos de gestão, né? E a Contability, que é um dos nossos valores, é aprendizado contínuo, a atitude positiva. Então, são todos alicerces que fazem com que esse ambiente seja um ambiente onde você pode confiar em várias pessoas, em vários empresários, e um colabora com o outro, com o seu serviço, com o seu produto, com a sua venda. E isso fez com que em Mato Grosso, somente em Mato Grosso, nos últimos 3 anos, a gente chegasse em 110 Era isso que eu ia perguntar. milhões de Você veio reais. cá, você decidiu abrir essa frente do BNI. Conta um pouco dessa história aí de desbravar Mato Grosso e colocar algo que eu digo assim, que o poder de mudança da mentalidade, né, é algo que faz com que o Estado cresça, com que as pessoas cresçam, com que os negócios se expandam, mas muitas vezes, sabendo de tudo isso, a população não anda. Uhum. Porque ela se encontra com travas. E, de repente, vem uma proposta nova para o Mato Grosso, que traz aí uma mudança de posicionamento, uma mudança onde você vai ter que equilibrar sua balança do dar e receber, Uhum. que você vai ter que ter um ambiente. Como é que foi essa aceitação, já que a gente estava falando ali, ó, de poder de ambiência, partindo, seguindo ali a linha da PNL, a gente entendendo que a gente vai passar pelas crenças locais, né, de que será que isso funciona? Será que isso vai dar certo aqui? Né, onde a gente vai passando por, será que eu posso me afiliar e fazer Uhum. parte de algo isso? Será que o propósito é real? Quais são? Se me diga aí, 3 aí, embates que você teve nesse desbravar e quantos membros tem hoje o Mato Grosso? Vou falar então. Assim, para começar a história, então vou resumir o resumo do resumo, né? Porque a gente vai falar muita coisa aqui. Beni é hoje, uma das minhas paixões, então eu sou um entusiasta para poder falar dele, né? Eu conheci o Beni em Portugal. Eu dava treinamento, você sabe muito bem, e eu levei uma empresa de treinamentos para Portugal. Meu sócio estava lá 5 meses, tendo muita dificuldade para vender, porque a gente posicionou o valor lá muito alto, 900 euros na época, o treinamento. A gente tinha que ter posicionado bem menos, a gente tinha que ter feito ali algo em torno de 400 euros, a gente colocou o preço a quase 900 euros ali, e ele teve muita dificuldade de poder vender isso. E aí me falaram, Mário, você conhece o Beni? Eu falei, não, vai lá no Beni. Eu fui 1 mês antes de começar, de ter o treinamento, eu falei, vou ficar 1 mês em Portugal, aproveita e ajuda o meu sócio a montar a turma, porque 5 não dá, tem que colocar pelo menos 10, 12 ali, Para 15 compensar, para para valer a passar o pena. curso, exato, o hotel muito caro, tudo em euro, não sabendo como é que eu lido com o português, como é que é a Como cultura é do que português, converte isso? outro país, como é que qual que é a conversão, né? Quantos que eu tenho que falar para fechar? E aí, nessa minha dúvida, nessa minha curiosidade, eu usei o meu network e falei, cara, vou abrir uma empresa lá em Portugal, eu preciso disso, disso, disso. E ele falou assim, gente, olha só, por causa de orgulho, a gente não sabe pedir, né? A gente não sabe pedir. Acho que essa chinelada aí foi para muita gente. Porque Querer pedir, né? é muito Sem fácil, problema. é muito Claro, fácil. fica numa posição de grande, Exato, de forte. e pedir você tem que botar a chinelinha da humildade e falar, olha, você pode me ajudar? Eu posso contar com sua ajuda? Então as pessoas não pedem, por causa do orgulho. Então, o que que eu fiz? Pedi a minha rede de relação, cara, tô entrando em Portugal, preciso de ajuda. Você conhece BNI? Eu falei, não. Cara, vai lá no BNI assim, assim, assado. Eu fui no BNI. Quando eu fui no BNI, gente, numa reunião de 2 horas e meia, eu vendi 5 pessoas no meu treinamento. Vendi 5 vagas do meu treinamento em 2 horas e meia. Falei, caramba, vamos pensar. Em 5 meses, meu sócio arrumou 5. Eu, em 2 horas e meia, consegui 5. Isso é muito poderoso. Fora que dentro da reunião eu consegui me conectar com uma contadora, que eu abri minha empresa em Portugal, abri o NIF, que é o CPF português, abri minha conta na Entendeu pessoa como física. funcionava as dinâmicas comerciais? Porque eles estavam ali, porque era um grupo de empresário. Aí eu Sim. chego lá pro português e falo, como é que abre a empresa? Ah, com aquela contadora ali. Mas como é que eu abro uma conta no banco? Ah, o gerente do banco tá ali. Ah, e como é que eu preciso de um hotel? Ah, aquela mulher ali, ela faz evento aqui em Portugal, ela sabe todos os hotéis. E como é que eu faço isso tudo em 2 horas e meia, Simone? Como é que eu faço para divulgar meu treinamento? Ah, aquele cara ali tem um programa de televisão. E aquele ali tem um programa da rádio. Eu falei, cara, em 2 horas e meia,
Eu resolvi Poder das relações, minha né? vida, eu resolvi minha vida toda, né? Empresário já deve. Cara, você tá devendo? Tô. Quer pessoa que mais deve que empresário? Olha, inclusive aqui em Cuiabá, tá? Aqui em Cuiabá tinha um empresário que fez uma coisa, investiu numa indústria fotovoltaica, tirou dinheiro do caixa dele, perdeu um cliente, enfim, ele ficou devendo lá R$500.000 e ia fechar a empresa dele, ia quebrar. E aí uma das nossas membros, que já foi diretora de Cicobi, de Sicredi aí há muito tempo, coisa e tal, falou, ó, você tem que vai lá no diretor tal do banco tal que ele vai arrumar o dinheiro para você. E ele tinha ido em 3 bancos, não conseguiu, ele ia quebrar. Aí foi com a relação dela, chegou lá, levantou um empréstimo, enfim, tarará, e conseguiu resolver a situação. O empresário tem que saber de marketing, o empresário tem que saber de finanças, tem que saber de planilha, Empresário tem que precisa saber de relação. de vendas, tem que saber tudo. E aí você vai falar com quem? BNI. É uma organização de network. Então eu estava nessa organização em Portugal, resolvi tudo que eu precisava lá. Dei a minha turma, o meu sócio entrou no BNI lá, e eu voltei para o Brasil, né, sendo um grande propagador do BNI. Só Sem que fazer parte. sem que fazer parte. Mas e por que, Simone? Olha só, eu falo assim, foi o meu maior pecado, né? Eu até brinco com o diretor do BNI lá de Minas. Eu achava na minha cabeça que eu não tinha tempo pro BNI. É uma pegadinha de vários empresários. Empresários. E tem agora eu não sei de onde que eu tiro, tem várias frases. Você falou que o Ali Badawi lembra de tudo, Eu não lembro. eu já não Eu lembro também não também. lembro. E ele falava assim, ó, se você quer executar um projeto, entregue para alguém que é ocupado demais. Porque a pessoa que é ocupada demais, ela é acostumada a produzir, a performar, a ter uma vida organizada, a ter uma agenda estruturada e tem como organizar as suas prioridades. Então, se você não colocar a sua saúde como prioridade, você nunca vai Nunca vai encontrar ao tempo médico. para ir no médico, a ir na academia, a fazer uma ginástica, a fazer uma dieta. Se você não coloca a sua empresa como prioridade, você não vai conseguir fazer caixa, você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir arrumar sócio, você não vai conseguir fazer parceria, você não vai conseguir fazer collab, você não vai conseguir fazer network. Então, se você não consegue colocar a sua agenda, a sua vida de forma organizada, e isso não for prioridade na sua vida, a pessoa vai falar assim para mim, mas é porque eu sou workaholic, eu sou workaholic. Você não é workaholic, você é desorganizado. Tem prioridades estabelecidas. A sua agenda te domina, você não domina a sua agenda. Então, quando você quer fazer uma Você virou coisa operacional do seu negócio e não tem nada de dono dele. estratégico, você E não tem consegue, estratégico. você não consegue se posicionar ali como estratégia. E na estratégia que você escala seu negócio, que você consegue ver o mercado, que você consegue fazer uma leitura macro, que você consegue se antever e se posicionar na hora certa, no momento certo, né? Então, se você está ali remando na operação, você não tem, aliás, você é uma pessoa o empresário, tem empresário que é um funcionário caro. Sim, E sim. a pessoa fala, eu tenho empresa, eu sou empresário. Não, se você tem empresa, não quer dizer que você é Uma empresário. coisa é empresa. Empresário tem que saber de gestão, saber de administração, saber de finanças, saber de mercado, saber de estratégia, saber de digital, saber de tudo. Isso para mim foi um divisor de águas, sabe? Uhum. Porque eu abri minha primeira empresa com um pedaço de papel e achando que eu já sabia tudo, né? Normal. Porque era o sonho que eu tinha e acabou. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não era bem isso, que eu precisava aprender sobre gestão, sobre processos, sobre pessoa. E mesmo assim, aprendendo, estudando, muitas vezes a gente cai no piloto automático e acaba sendo operacional mesmo, Normal. o apagador de incêndios. Eu já tive momentos assim, Exato. né? Que aí você fala, peraí, esse não é o lugar que eu tenho que estar, eu preciso estar em outro lugar, porque senão eu não tenho conexão com você, eu não tenho uma reunião com o outro, e de repente eu estou ali fazendo algo que um operacional mesmo, com um valor de salário muito baixo, poderia estar executando, sendo que a minha hora era muito mais cara, porque ela faz com que a empresa ande, né, com a experiência, com o conteúdo. Isso chega para você lá muito Chega, bem. é o que mais chega, é o empresário nessa fase. E assim, o que eu quero que o empresário entenda, que você não está sozinho, você precisa de ajuda, você precisa de parceiros. Eu conheço empresários do BNI que chega para mim e fala, Mário, onde você está indo? Eu falei, ó, esse ano eu abri, como é que chama? Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Primavera e Barra do Garças, e vou abrir Nova Chavantina. Então, tem empresário que fala assim, é para aí que você tá indo? Então tá. E ano que vem? Aí ano que vem eu falei para ele, eu vou abrir Barra do Garças não, Alto Floresta, Essa meta para Mato Grosso. Agora fiquei curiosa. 1.000 empresários. A gente 1.000 tá empresários. esse ano a gente fecha com 500 empresários. 1.000 empresários.
Ano que vem a gente deve chegar aí a 600 a 700 empresários. Essa é a nossa meta, de 600 a 700. Mário, mas não é muito distante, 600 para 700? Depende. Tem toda assim, a questão do cultural, por exemplo, a retenção no Brasil. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, eu falei na conferência de Santa Catarina, Florianópolis, esse ano. A retenção do Brasil, a média é 50%. Quer dizer, 50% dos empresários que entram no BNI saem. E aí eu explico isso nessa palestra, nessa questão O que cultural. faz as pessoas saírem? Essa questão, lembra que eu te falei tem um estudo você conhece, o Eric Berne, que é um psiquiatra canadense, que ele estudou o estado de egos. Hum. E no Brasil, existe, então, eu vou botar o PAC, que é pai, adulto e criança, para Sim, simplificar. sim. Então, no Brasil, o pai crítico, tá, Sim. é muito baixo. Então, quer dizer, as pessoas hoje, por isso que as pessoas caem nesses cursos de internet que a promessa é X. Então, é um pouco infantil, conforme eu falei. Mas, enfim, o pai crítico é muito baixo, o adulto é muito baixo, Muito baixo. né? E a criança livre muito em cima. Muito Por em isso que a gente gosta de TikTok, gosta de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, meme, tudo é festa, e faz meme político, e aí o pessoal usa a inteligência artificial para fazer brincadeira enfim, política, e bota o cara do STF com o cara do governo, enfim. Então, eles usam a IA como brincadeira, né? Então, isso vai ver da criança livre, que é muito alta. Análise transacional. Exato, da análise transacional. Então, os países asiáticos são totalmente a criança livre lá embaixo. A criança é o pai crítico lá em cima, o adulto lá em cima. Então, eles pensam, eles fazem conta. Então, o empresário brasileiro, mas muitas vezes não fazem conta. Ele abre as coisas no amor. Exato, e vai na E na empolgação. necessidade também, né? Vai na empolgação e depois desiste, né? Não é que a pessoa desiste do BNI. Vamos lá, a pessoa não desiste do BNI. A pessoa desiste de empreender. A pessoa fecha a empresa. O Sebrae está aí com números de cada 10 empresas, 8 fecham. Então, elas fecham as empresas, elas param a academia, elas param a dieta, a média do casamento hoje, acho que está 5 anos. Então era 7, era 8, era 10, caiu para 8. Então, as pessoas, até o casamento, elas estão desistindo mais fácil. Então, olha só que vai lá na igreja, é para sempre, até que a morte separe, mas passa 2 anos, 3 anos, a pessoa divorciou. Então, nada contra o divórcio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que é uma questão, é a chinelada, né? Sim. É a questão que as pessoas não têm uma visão de longo prazo. E para ter uma visão de imediatismo de tudo. O que é que eu posso resolver agora? Né? Vou fazer tal coisa, vou fazer um curso, uma mentoria e são 6 meses de encontro. Eu vou resolver minha vida aí? Não. Uma etapa, sim, mas vai se abrir outras. Por exemplo, na minha mentoria, eu tenho pessoas que estão comigo há 10 anos. É claro. Elas não param. Como é que vai parar? Porque ela mudou de nível e de Exato. nível mudaram-se os desafios, já deu resultado e ele não para. Agora, por exemplo, na Itália, eu conheço grupos lá de mastermind, de consultoria, que o cara tá lá há 20 anos, 30 anos, e ele fala, não pega e sai mudou o daqui. desafio, eu não vou sair, me deu resultado. No Brasil, não. Nós temos a política do pode pirlim-pim-pim e as coisas acontecem com passe de mágica. Também, por isso que nós estamos aí no país do Monjaro, que as pessoas querem emagrecer em uma semana, emagrecer em um mês, né? Não quer mudar a alimentação. Não sou contra o Monjaro, tá? Mas o Monjaro, ele vai te dar um start. A pergunta é, e o que você vai fazer depois? Ou vai viver de Monjaro? Né? Vai tomar água e Monjaro todo dia. Então, isso é ruim. Então, a gente está falando que é necessário primeiro passar por uma mudança comportamental. Para depois o Monjaro. Mas isso também acontece dentro do empreender. Totalmente. Se eu não tiver uma mudança de mentalidade, se eu não me posicionar no meu adulto, focado em soluções, eu vou ficar contando uma historinha. Exato. De que não vai funcionar, de que para mim nunca dá certo. E aí eu entro naquele triângulo da vítima, do vilão, e eu tô querendo alguém que venha aqui me salvar. E o salvador ou é sempre um curso, ou é sempre um mentor, ou é sempre um BNI, ou pode ser qualquer outro que vira o vilão depois. Que vira o vilão. Porque não tem autorresponsabilidade. Não tem autorresponsabilidade. Exato. Mas assim, como eu falei, por isso, quando eu fui em Madrid, primeira vez numa conferência internacional do BNI, cheguei lá, o Ivan Mais, né, que é o fundador, ele estava entregando um PIN de 38 anos de um membro. Na hora que eu olhei aqui, eu falei, meu Deus do céu.
Aí depois, quando eu vi as premiações e vi que a, a- a taxa de retenção dos países asiáticos eram mais de 90%, quer dizer, se um grupo lá no Japão entra 100 membros em um ano, quer dizer, 10 empresários saem e renovam 90 empresários. Na China também, em Hong Kong também, e no Vietnã também. E aí, quando eu vi no Brasil, aí eu perguntei pro nosso CEO, que era o Marcos Martins, que estava lá, eu falei, ô, O presidente, que acontece? e aqui no Brasil? Ele não sabia o que acontece. Aí ele viu minha palestra e ele ficou louco, né? Aí eu falei, e no Brasil? Quanto que é a nossa retenção? Ele falou, Mário, 50%. Eu falei, caramba. E aí eu liguei ao Egograma, análise Sim, transacional. Eu falei, sim, caramba, tem sim. tudo a ver, coisa e tal. Aí eu fiz um material onde eu apresentei isso na conferência em Florianópolis esse ano e mostrei por que a nossa retenção ela é tão baixa. Então, assim, qual que é o desafio do Mário aqui, e não só do Mário, mas todos os diretores do Beni no Brasil, né? É mostrar para os empresários que esse jogo do longo prazo, e aí você vai perceber todos os grandes empresários, não acredita em mim, vê todas as biografias que você quiser. Napoleão Hill já Tiveram fez isso. foco, Napoleão Hill já fez mantiveram isso. constância. Então vamos lá, não confie em mim, vai ler a Lei do Triunfo, Napoleão Hill, Sim. enfim, ele já fez isso para você não ter que pesquisar, tá? Todos os empresários bem-sucedidos tiveram uma visão clara de longo prazo e tiveram uma consistência, uma constância Nas ações. nas ações. Igual o Johnny Walker, que tem o Keep Walking lá, Sim. e o lema do Johnny Walker é: eu ando devagar, mas eu ando sempre para frente. Então, de espécie alguma, você que vai empreender, você que vai começar uma coisa, desistir não pode ser uma opção. Então a gente tem que aprender igual os vikings lá, que quando ia conquistar outros continentes, eles queimavam os barcos. Por quê? Porque é daqui para frente. Não é para trás. Muitas mais. pessoas que casam, mas fica com o pé ali na solteirice. A pessoa empreende, mas fica com o pé no CLT. A pessoa Fica na dúvida. quer Toma uma emagrecer, decisão. mas fica com o pé no pastel ali, no churros e coisa e tal. Então a gente precisa tomar decisão. Essa cisão É o corte é o total. corte, é romper, né? Então, se eu vou entrar no BNI, se eu vou trabalhar com network profissional, é daqui para frente, eu não vou desistir, né? Então, essa é a nossa dor, vamos dizer assim, como o BNI, pegar essa questão latina que as pessoas desistem muito fácil, né? E o segundo... Acho que o segundo passo e ponto importante é o mercado entender o que é o BNI. Porque as pessoas não sabem o que é o BNI. O que é o BNI? É o BNI. O que é o BNI? Traduz aí, porque eu Vamos lá, acredito Cuiabá. que muita gente não saiba aí. Exato, vamos pensar em Cuiabá. O que é o BNI? O BNI é o Mário Quirino? Não. O BNI é o meu sócio lá, o Jair Lima? Não é. O Marcos Martins, que é o CEO do Brasil? Não é. É o presidente que está ali no grupo, porque cada grupo é uma empresa. Sim. Então, aqui em Cuiabá nós temos 5 grupos, cada um desses 5 grupos é diferente. A metodologia é a mesma, mas cada grupo é diferente. O BNI do interior de Mato Grosso é diferente da capital. Então, assim, o BNI, ele é uma peneira. Então, você concorda que... Um filtro que vai selecionando Exato. A metodologia, ela vai tirando lentamente os membros aquele que não se encaixa que dentro não de um se processo. encaixa, que não adere à cultura, que não adere à metodologia. Então, ele devagarinho, o BNI faz o seguinte, ele vai qualificando os membros ou excluindo os membros. Porque uma das coisas que a gente... Você acredita que há uma exclusão ou é um processo seletivo natural? Porque eu costumo sempre dizer assim, eu não tiro ninguém na minha vida, mas o caminho de escolha que o outro tem me aproxima ou me afasta por conta do meu posicionamento. Uhum. Então, quando você me fala isso, eu vejo assim que o BNI, a instituição, ela tem um posicionamento. Tem. Ou seja, ou eu entro no posicionamento do ecossistema e aquilo lá faz parte da minha estrutura interna também, ou eu tô fora. Mas não é porque ele me tirou, mas eu mesma
decidir que Exato. ali não é o meu lugar. Exato. Então não é exclusão. Exato, não é exclusão, a gente não exclui, mesmo pelo contrário, eu como constelador, eu sempre brinco com as pessoas, a pessoa saiu do BNI, falo, ela saiu do BNI, mas ela está aqui, enfim, a energia dela está Vai aqui, continuar vai sendo. continuar sendo, a pessoa nunca, cara, eu vejo várias pessoas que já saíram do BNI, quando eu vou no shopping, vejo, cara, eles estão conversando com pessoas do BNI, então assim, a pessoa não sai do BNI, né, mas ela sai do grupo ali, né, e o BNI acaba sendo uma peneira, mesmo porque a cultura do BNI é americana. O software do BNI é americano, a metodologia do BNI é americana, né? Então, se você quer aprender inglês, eu quero aprender inglês. Então, você vai escolher uma escola. E por que você escolhe a escola? Você escolhe o O método. 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 Então, você vai fazer um esporte. Então, você vai ter um técnico. Não tem ninguém que consegue ir para uma Olimpíadas ou para um esporte profissional sem um técnico, sem um treinador, sem um coach, sem alguém que vai treinar de acordo com alguma metodologia que vai te dar alta performance, né? Então, se você quer brincar de esporte, ok, você vai se lesionar, às vezes você tem que ter um personal para poder fazer de forma E correta. uma pergunta que talvez outras pessoas também tenham. Para fazer network, tem que ter uma estrutura de comunicação. Existe uma metodologia para, porque assim, é uma coisa que eu pesquiso muito, né, eu fico e aprendi com muita coisa quando eu estava na Europa morando, na Itália, aquilo que eu disse, eu percebi que, primeiro, lá não se vende se você não tiver relacionamento. Eles nem usam tantos canais de comunicação como a gente usa aqui, começa aí. Uhum. Então, por exemplo, para que eu pudesse fazer parte das comunidades que eu faço parte dentro da Itália hoje, eu tive que estar de corpo presente em muitos eventos, estar ali, e aí alguém dizer assim: "Você conhece o trabalho dela?". Então, ou seja, sem relacionamento eu jamais teria vendido para qualquer pessoa na Itália. Não adianta eu colocar um anúncio e rodar. Isso foi uma coisa que eu percebi, que, por exemplo, o marketing digital lá há 3 anos atrás, quando eu já fazia, não se falava disso lá. Eu falava: "Gente, não tem uma landing page, não tem tal coisa", eles diziam: "Não". Então isso difere muito da relação com os Estados Unidos, que já é uma coisa mais potente. E aí eu trago para cá essa pergunta: como é que se estabelece essas relações? Existe um script, um modelo que as pessoas devem seguir, ou uma, como é que eu posso explicar? Uma política de comunicação? Tem tudo, tem tudo. Gente, o Beni é uma organização que eu, assim, cada vez eu fico mais apaixonado. O Beni tem tudo desenhado, tem tudo, script, tem manual, tem o programa de sucesso do membro. Qualquer pessoa, eu vou te falar agora do fundo do coração, qualquer pessoa normal, tem até umas pessoas que eu vou te falar, que não vai falar que é normal não, mas enfim, tem pessoas com várias dificuldades. Mas qualquer pessoa com um nível cognitivo ok, né? Ela consegue entrar no BNI, ela consegue se manter no BNI. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ela precisa simplesmente de alguma coisa, uma visão a longo prazo, ela precisa de disciplina, ela precisa de ser um pouco coerente e ela precisa ser uma pessoa crível, tá? Ela precisa ser uma pessoa que passe confiança. Porque o que acontece? Se você é uma pessoa enrolada, se você é uma pessoa que promete e não cumpre, se você tem um preço fora do mercado, e se você tem um produto de má qualidade, você concorda que você entrar no grupo BNI, Não, você vai ser queimado nem uma semana? em qualquer outro lugar você vai se queimar, não é o BNI, é qualquer lugar, qualquer lugar. Então, assim, você vai se queimar. Então, o que acontece? No BNI tá tudo estruturado. A questão é o seguinte, vamos lá, vou te falar algumas coisas do método. Umas coisas do método, que o método exige, e ele é medido, tá? Então, tudo isso é medido no BNI. O BNI tem o Traffic Light, ele tem o sistema dele lá. Então, eu preciso convidar, tá? 12 pessoas por ano. 12 pessoas. Então, eu sou empresário, eu preciso convidar 12 empresários para visitar as minhas reuniões do grupo ao qual eu participo. 12 pessoas por ano. Pensar, tem que levar uma pessoa por mês, são 4 reuniões por mês, tem que levar uma Por pessoa por mês. mês, coisa e tal. Eu tenho que fazer o 1 a 1, que é o que faz parte da nossa metodologia. O que é 1 a 1? Eu vou lá na sua empresa, entendo o que você faz, entendo quem que é seu público, entendo o que é seu produto. E, então você tem uma mentoria. Então tá, o preço da sua mentoria é esse.
Ah, você atende só empresário? Ah, não, só casal que tá separando? Ah, não, você só dá mentoria para adolescente que quer saber para onde que vai fazer vestibular? Ah, não, eu só faço para pessoa que quer ter performance pessoal, performance... Ah, entendi, então, Simone, então você faz mentoria para XYZ, esse é seu público, esse é seu preço. Ok, eu tenho um amigo meu, você acredita que tem esse perfil? Porque esse é um dos jogos do Beni. Eu abri a minha rede de relacionamento para você. Eu vou chegar nesse meu amigo e falar, cara, você lembra que Conectar. você Conectar. falou para mim daquela dor que você tem, daquela dificuldade que você está tendo? Pois é, eu conheci uma pessoa fantástica e ela tem, putz, um baita resultado nisso. Ela me explicou o plano dela, a metodologia dela, né, como é que funciona a mentoria, são 10 sessões, XYZ, presencial, online, assim. E o preço é esse. E assim, os resultados, se você quiser, eu posso estar te apresentando uns mentorados dela para falar um pouco mais dos resultados que eles tiveram. Nossa, fulano, era isso que eu estava precisando, eu não sabia quem que eu ia encontrar, porque Poxa, aí no Mário, então eu mercado... já sou do Beni, porque eu já faço isso. Mas isso é a sua... E por isso que eu dei certo no Benício, Simone, porque eu já sou isso. Isso E já você sou eu, também essência. você de essência. A gente já faz isso. Só que a gente estrutura, a gente coloca meta, a gente faz isso. E aí eu vou te apresentar esse meu amigo que quer a mentoria com você e que quer pagar esse valor da sua mentoria e que tem essa disponibilidade de fazer as 10 sessões. Qual que é a chance de você fechar esse É muito contrato? mais rápido. Não, muito mais rápido, absurdamente. 100%, Tem praticamente. um amigo meu que entrou no Beni e ele trabalha com investimento. Então tem tipo XP, BTG, coisa e tal. Ele falou, Mário, para eu ter o primeiro contato com o cliente até fechar, eu demoro 6 meses, meio ano. E Quando dentro vem do por indicação, Não, e ele entrou no Beni. Quando veio no Beni, ele começou a fechar em 2 meses. Então foi muito mais rápido o resultado. Por isso que no Beni, com o network, você compra tempo. Então você ganha eficiência com uma cultura o quê? Americana. sim. E aí você fala assim, a cultura americana funciona? Mas vamos lá, dos 10 maiores bancos do mundo, pesquisa aí no Google, os 10 maiores bancos do mundo, são de onde? As 10 maiores empresas da bolsa gente, se a gente pegar a Microsoft, ou a Tesla, ou a Nvidia lá, ou até Trabalham com... pode escolher a Apple, qualquer uma dessas empresas que eu falei, ela vale mais que todas as empresas da Bolsa Brasileira. Olha a proporção desse mercado americano. Sim, O americano vende para o mundo. A gente vende para o Brasil. O sim. americano vende para o mundo. Furar essa bolha daqui indústria para lá é uma é coisa... uma absurda, é muito desproporcional. Então, assim, se eles fizeram a maior organização de network do mundo e estão colocando aqui no Brasil com uma metodologia Eu própria, costumo dizer assim, ó, eu falo sempre assim, ó, principalmente quando eu estou falando em coach e a pessoa começa a falar, eu digo, escuta, funcionou para Apple, funcionou para Obama, funcionou para o Clinton, não vai funcionar para você? O que que você é de diferente? Porque quando a gente vê que métodos funcionam, não, contra fatos não há argumentos. Você vai ter que Exato. simplesmente adequar a ele. Exato. Então a gente já entendeu que tudo é sobre métodos, sobre constância, sobre autoconhecimento, sobre priorizar, sobre você entender quem é você dentro da sua história e principalmente ter relacionamentos. A vida é feita sobre relações. Quais são os momentos que você tem parado para se relacionar? Você tem feito isso de forma assertiva? Então, esse podcast trouxe tantas informações, só estou recapitulando alguns pontos que o Mário trouxe aqui. E a gente está chegando ao fim. Eu sei que com certeza você aí deve estar falando por que que vocês não continuam, mas a gente tem papo para mais de metro, viu, gente? Se deixar, a gente vai amanhecer aqui. Verdade, E verdade. aí, Mas Mário? eu vou terminar esse podcast num café com ela, tá, gente? Vocês não vão. Quem sabe a gente grava isso aí pra eles depois, porque a conversa a gente rende. É a segunda vez que a gente tá conversando e a gente E falou roda, aqui vai. o podcast também. Mário, como é que as pessoas te acham? Deixa suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer essa porta que você abriu. Eu acredito que essa porta ela vai abrir outras portas, né? Eu acredito muito nisso. Eu quero agradecer a sua audiência, né? Essa chinelada que a gente deu, conforme eu falei, com muito amor. É o nosso ponto de vista, não quer dizer que nós somos o dono da verdade. Eu falo que eu estou aqui falando de PNL, de network, ela de sistema, de constelação, coisa e tal, não quer dizer que a gente saiba mais que vocês, quer dizer que nós somos aprendizes mais apaixonados, mais entusiasmados. Então, a gente gosta de provocar, mas é claro que sempre com o seu crivo e com a sua inteligência e os seus neurônios, né? Então, para mim é uma honra estar aqui com você,
e eu acho que fica aquele sentimento que a gente tinha que conhecer antes, mas que a gente sabe que Deus sempre coloca as pessoas na hora certa, no momento certo, né, do jeito certo na nossa vida. E eu quero aqui falar para você que está vendo, né, que o autoconhecimento foi um processo maravilhoso na minha vida, libertador, e que me ajudou a evitar vários emaranhados, que me trouxe mais inteligência, que me trouxe mais sabedoria, que me ajudou a desenvolver mais a parte espiritual. E é um caminho que a gente ganha muitas chineladas, mas vale muito a pena. Então eu falo que o autoconhecimento é um caminho sem volta. Um padre que eu fui fazer o treinamento, ele fala assim: eu tenho medo de duas pessoas. Aquela que não começou o caminho do autoconhecimento e aquela que acha que já chegou lá. E ele fala assim: eu tenho mais medo da segunda pessoa. Então é muito legal estar com uma pessoa igual a Simone, que tem muito para oferecer, muito para ensinar, mas uma das coisas que fez que ela me conquistou foi ela lá no sábado, fazendo o enneagrama comigo, com um caderninho na mão, anotando as coisas. Eu falei assim: caramba, olha a postura, né, de humildade da Simone, a pessoa que podia aqui falando, sabe mais do que eu, vários assuntos, e tá aqui. E aí aquela frase, né, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Por isso que a Simone é essa pessoa tão grande, tão humana, tão givers, e uma pessoa muito conectada. Então, eu tenho certeza que ela tem muito para ensinar. E eu aqui também, hoje para mim foi um aprendizado estar aqui com ela. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade e que a E gente onde tenha as vários pessoas te acham? encontros. Onde as pessoas me acham? Mário Quirino Neto, né? Mário Quirino Neto no Instagram, no Facebook, né? E no BNI. Então, se você for buscar aí, pode me chamar. Se você quer conhecer um grupo do BNI, me manda mensagem no Instagram, né? Vai ser uma honra poder te orientar para um dos nossos grupos. A gente tem grupo em Sinop, Sorriso, Lucas, Nova Mutum, Cuiabá, Barra do Garças, Primavera do Leste. Nós vamos Rondonópolis e nós estamos abrindo agora Campo Verde, Nova Chavantina, Tangará, Alta Floresta. Vamos abrir agora, mês que vem, o segundo grupo em Sinop. Então, tem vários grupos. Você perguntou, não falei. São 460 empresários em Mato Grosso Olha hoje. aí. Até o final do ano, 500 empresários. Imagina quantas portas, né? 500 empresários em todas essas Quantas cidades aí, oportunidades também. né? No Mato Grosso. Então, para mim é uma honra estar levando o Mato Grosso. Agora, mês que vem, a gente vai ser reconhecido como uma das regiões que mais cresceu da América Latina, pela segunda vez, a primeira vez em Madrid e agora lá em Sydney, na Austrália. Mês que vem eu estou indo lá para receber esse prêmio, para representar todos esses empresários de Eu tenho Mato uma, Grosso. uma última pergunta para a gente fechar. É verdade que você foi chamado do rei do network? Ah, Essa é uma então. fofoca que não quis calar, viu, gente? Eu tinha que fazer ela antes de fechar. Não, falaram que eu Como é sou. isso? Falaram que eu sou o rei do network, mas é um título totalmente descabido, porque, gente, eu sou funcionário do network, eu sou o funcionário aqui, a pessoa que mais serve os empresários aqui em Mato Grosso, né? Eles que são. Sabia que pro BNI, pro nosso ego não é muito legal? Porque se pegar, vamos lá, pegar os grandes players, Pablo Marçal, Primo Rico, né? O próprio Wendel, que é daqui da região, os caras são a pessoa da empresa deles. E eu sou só o diretor do BNI. A força está nesses 500 empresários em Mato Grosso. Então, eu não me coloco esse Ok. título. Curiosidade, eu não ia deixar sem falar essa, né? Um super beijo para vocês aí. Tudo de bom. Obrigado, Simone, mais uma vez. Gratidão. A você que está assistindo, muito obrigada por estar comigo mais uma vez na edição desse podcast nosso chamado Chinelada Sistêmica. Eu quero deixar uma frase para pensar aqui. Primeiro, quando você decide, você muda o seu destino. E aqui é exatamente o papo de decisão, de mudança e de transição. A outra que ele trouxe muito forte, e eu acabei me lembrando de uma metáfora. Na verdade, uma metáfora verdadeira de um grande mestre meu da medicina chinesa, que ele me disse o seguinte, que na China, quando ele esteve lá, muito jovem, ele percebeu que o jovem de 21 ia estudar com o professor de 50. E ele tinha uma hora marcada. E assim que terminasse, o de 50 saía para estudar com o de 60. E ele terminava essa hora e o de 60 ia estudar com o de 80. Então, a reverência à educação é o ponto de você estar numa evolução constante. Então, dizem que o perfeito já está morto, né? E eu estou em verdadeira evolução. Sou aprendiz todos os dias. Então, fica aí o meu convite para você, com chinelada, de você se propor a aprender todos os dias. Eu sou Simone Bernardino, mentora de empresário sistêmica. Vem com a gente para o próximo podcast.